Oi, gente! Mais uma live essa semana, hein? Oi, 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 quem tá entrando? Oi! Oi, gente! Bom, então hoje a live vai ter um tema específico. A gente vai falar sobre informação nutricional complementar de conteúdo comparativo. Sim, porque tem dois tipos de informação nutricional complementar. Uma é de conteúdo absoluto e a outra é de conteúdo comparativo. Oi, Dri. Oi, gente. Gente, eu queria falar uma coisinha antes, que eu fiquei, assim, abismada, que eu postei aquela história ontem ali no feed, daquela conversa que uma futura aluna do Vida de Rotulagem me mandou. E, assim, passada uma informação tão básica sobre alergênico e um fiscal da vigilância sanitária não saber. Tipo, fiquei, mano, quem que tá fiscalizando o rolê, sabe? Tipo. E aí, eu postei e, lógico, sabia que isso acontecia, mas, gente, muitos casos, um monte de gente começou a me mandar no direct, porque isso já aconteceu comigo, porque eu já fui procurar informação e tava errado, porque não sabia me dar informação, porque a fiscal tava dando um Google na minha frente pra saber. Eu fiquei, gente, não dá, não dá, não dá. A gente não pode depender do conhecimento do outro, né? A gente tem que ter o nosso próprio conhecimento, a gente tem que saber o que a gente tá fazendo e acreditar e confiar e ter segurança, mesmo porque se quem for fiscalizar a gente der uma informação errada, é claro que a gente não vai bater de frente, nem, né, fazer um barraco, mesmo porque, pelo que vocês me falaram aqui também, parece que fiscal da vigilância sanitária se acha a última bolacha do pacote, pega birra e aí começa a querer achar coisa. Então, claro, a gente não vai se indispor com essa pessoa. Mas tem que ter segurança, tem que ter confiança para falar, olha, não é isso que a legislação tal diz, não é isso que tá falando ali, olha só, aqui no artigo tal, da RDC tal, a informação é outra. Gente, assim, passada, acho que eu vou mandar um e-mail para as vigilâncias sanitárias dos municípios para colocar os fiscais para fazer o vídeo de rotulagem, porque tá complicado, viu? A Adri perguntou se as lives depois ficam salvas em algum lugar. Dri, eu vou deixar salva aqui. Às vezes eu não deixo, é verdade, mas essa eu vou deixar salva aqui. Normalmente eu posto no YouTube depois. Então é isso, gente. Fiquei, tipo, passada com essa questão da vigilância sanitária, mas então a gente tem que ter o conhecimento para depois corrigir o fiscal de um jeitinho que ele não se ofenda e não venha pra cima da gente depois. Bora lá, gente. Então, informação nutricional complementar. São aquelas informações, são aquelas alegações que tem regulamento e que a gente pode pôr no rótulo para exaltar alguma qualidade que o produto tenha. Então é o sem açúcares, sem adição de açúcares, fonte de proteína, light, rico em fibras, todas essas alegações que falam sobre a composição nutricional do nosso produto é uma informação nutricional complementar. Todas elas são regulamentadas pela RDC número 54 de 2012 da Anvisa. Então tudo que eu falar para vocês aqui hoje tá lá na RDC 54, tá? E as informações nutricionais complementares podem ser de dois jeitos. Elas podem ser de conteúdo absoluto ou de conteúdo comparativo. Eu já fiz uma live aqui há um tempo atrás só sobre o conteúdo absoluto. E, gente, tem tanta coisa pra falar, é tanto detalhe que nem deu tempo em uma hora. Eu precisei encerrar a live antes e ainda fiquei devendo. Foi tipo uma masterclass, assim mesmo. Foi pra sentar e anotar.
Eu tô devendo terminar essa live, não vai ser agora que eu vou terminar, hoje eu não vou poder falar tão detalhadamente, mas eu vou fazer sim, tá? Talvez eu faça até lá no YouTube, porque daí eu acho que lá não tem limite de tempo, e aí a gente consegue falar sobre a informação nutricional complementar inteira. De repente eu até espero entrar em vigor a nova legislação, porque daí eu já falo das novidades. Vamos estudar isso aí. Mas tá, qual é a diferença entre o conteúdo absoluto e o conteúdo comparativo? Quando eu faço informação nutricional complementar de conteúdo absoluto, eu tô falando sobre o conteúdo de um produto. Então eu pego uma caneta e falo, ela é fonte de fibras, ela é rica em proteínas, ela é 0 calorias, enfim, ela é rica em vitamina A. Eu tô falando sobre essa caneta aqui. Tenho que seguir todos os critérios da legislação, tem que atingir um certo número e tudo mais, mas eu estou falando sobre essa caneta específica, sobre as qualidades dela. Quando eu faço uma informação nutricional de conteúdo, informação nutricional complementar de conteúdo comparativo, eu estou comparando essa caneta com essa outra caneta aqui. Então eu estou falando que essa minha caneta é aumentada ou reduzida aumentada ou reduzida em relação a essa outra aqui. Essa outra aqui, que a gente está fazendo a comparação, chama alimento de referência. Então, vou dar um exemplo. Light é uma informação nutricional complementar de conteúdo comparativo. Light quer dizer que aquele produto que é light foi reduzido em pelo menos 25% de alguma coisa em relação ao alimento de referência. O alimento de referência é sempre a versão tradicional. Então vamos supor que essa caneta aqui é um chocolate normal aí que a gente encontra no mercado. Aí eu vou fazer um chocolate light que vai ser reduzido em gorduras totais. Então eu tô dizendo que esse meu chocolate light aqui é reduzido em pelo menos 25% de gorduras em relação à versão tradicional. Então eu tô comparando os dois. E eu tô dizendo que nessa comparação, esse alimento aqui tem alguma coisa de diferente. A informação nutricional complementar de conteúdo comparativo, ela sempre vai dizer que o alimento foi aumentado ou reduzido em alguma coisa, em algum nutriente ou em valor energético, tá? Isso tudo está na RDC 54 de 2012. Então, o conteúdo comparativo, ele sempre tem que ele sempre tem que ser feito em relação ao alimento de referência. Esse alimento de referência tem que ser a versão tradicional do produto, a versão convencional do produto do mesmo fabricante. E por que é muito importante a gente entender que é do mesmo fabricante? Porque não é da mesma marca. Eu não preciso, vamos supor que eu mande fazer meus chocolates terceirizados. Então tem uma outra fábrica que produz e aí eu distribuo com a minha marca, normal, isso é totalmente permitido, acontece de monte. E aí os meus concorrentes A, B, C e D, todos mandam fazer o chocolate deles nessa mesma fábrica. Então, vamos supor que eu quero abrir uma linha só de chocolates light. Todos os meus chocolates vão ser reduzidos em valor energético. Eu não preciso ter a versão tradicional. Eu posso comparar com o dos meus concorrentes se eles forem produzidos no mesmo fabricante, se eles estiverem no mesmo fabricante. Então, não é a marca que conta. A versão tradicional, o alimento de referência não precisa ser da mesma marca. Eu não preciso comercializar esse alimento. Ele só precisa ser do mesmo fabricante. Isso está na legislação. Então, esse é um ponto importante. Porque se não tiver alimento de referência do mesmo fabricante, só se não tiver. Então, assim, eu, Aline, produzo os meus próprios chocolates. Eu só produzo versões light, eu não quero produzir o tradicional. Então, eu sou a fabricante e eu não tenho a versão convencional. Tudo bem, o que eu faço nesse caso? Eu pego 3 produtos similares
Então vamos supor que eu estou produzindo chocolate ao leite com castanha do Pará, light, reduzido em valor energético, de alguma forma, que eu não sei como faria isso, reduzido, mas tudo bem. Vamos supor que eu consegui fazer um chocolate ao leite com castanha do Pará reduzido em valor energético. Só que eu não tenho esse produto, eu não produzo ele e o fabricante sou eu mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma média de 3 produtos similares do mercado. Então, gente, tem que ser 3 produtos e tem que ser produtos similares que são comercializados no país no país que você vai comercializar. Então a gente tá falando de Brasil. Não adianta eu pegar um produto lá dos Estados Unidos, outro ali da Argentina e outro lá da França, fazer uma média. Não, produtos comercializados aqui no Brasil. Produtos similares. Então eu tenho que pegar 3 chocolates ao leite com castanha do Pará ou com alguma castanha, fazer uma média do valor energético deles. E aí o meu produto tem que ser reduzido em pelo menos 25% de valor energético em relação a essa média. E detalhe, quando a gente vai falar de reduzido, normalmente não basta só ser reduzido em 25%. O que acontece também? O produto de referência, o alimento de referência, ele não pode ser baixo em valor energético. Então eu não posso pegar um produto que já tenha poucas calorias e tirar 25%. Porque isso, gente, é uma forma de proteger o consumidor. Porque não tem como, é muito mais fácil eu tirar 25% de 40 calorias do que tirar 25% de 250 calorias. Entendeu? 25% de 40 calorias vai dar 10, eu acho. 10, vão dar 10 calorias. Então, reduzir 10 calorias de uma porção é relativamente ok. Agora, reduzir 25% de 200 calorias, que vai dar 50 calorias, é muito mais difícil. Para eu tirar 25%, para eu tirar 50 calorias de uma porção, é muito mais difícil, eu vou ter muito mais trabalho do que para tirar 10 calorias de uma porção. Então, essa condição do alimento de referência não poder já ser baixo naquilo que você quer reduzir é justamente para você não criar produtos light fake, entendeu? Para você não reduzir 25% de um produto que já tem pouca. Então, não pode ser. Isso vai estar atrelado, ó. Até deixei aberto aqui. Se a gente for falar de reduzido em valor energético, especificadamente, eu preciso ter uma redução mínima de 25% no valor energético do meu produto, que vai ser light, que vai ser reduzido. E ainda, o alimento de referência não pode atender às condições estabelecidas para o atributo baixo em valor energético, que é ter no máximo 40 calorias. Então não pode, tá? Outra coisa, e o aumentado também. Ai, peraí que eu vi que vocês estão mandando coisa aqui. A Adri mandou, isso vale também para os alimentos que não encontramos nas tabelas oficiais e precisamos fazer tabela nutricional, aí também fazemos a média de 3 marcas. Eu não entendi sua pergunta, Adri, desculpa. Eu não entendi o que você quis dizer com as tabelas nutricionais. O que eu ia falar? O mais comum é a gente ver produtos light, né? Light, gente, é um termo que significa reduzido, tá? Lá na RDC 54 também tem os termos autorizados. Então, toda vez que a gente for falar que um produto é reduzido em alguma coisa, então toda vez que a gente for fazer essa comparação para dizer que um produto é reduzido em algum nutriente ou no valor energético, a gente pode usar os termos que são autorizados na RDC 54. Então a gente não pode criar termos da nossa cabeça e simplesmente fazer, tá? Então, para ser reduzido, a gente pode falar que é reduzido em... Então eu posso falar,
produto reduzido em valor energético. Ou eu posso falar menos, então menos calorias. Ou eu posso falar menor teor de, então menor teor de calorias. Ou light. Então light é o que ficou mais comum. Mas muitas vezes o light está atrelado à redução de calorias. Então o light não engorda, o light emagrece, o light tem menos calorias. E não necessariamente. Eu lembro que há um tempo atrás teve até uma comoção aí, uma coisa que viralizou, que se eu não me engano estavam comparando um chocolate em pó, um achocolatado em pó, que a versão light tinha mais calorias do que a versão tradicional. E aí eu lembro que foi um bafafá falando que estava errado, que aquilo não existe. Mas não é bem assim. A versão light pode sim ter mais calorias do que a versão tradicional. Porque o termo light não quer dizer que é reduzido em calorias. Ele pode ser reduzido, por exemplo, em sódio. Ele pode ser reduzido em gordura. Ele pode ser reduzido em outra coisa. Então, e isso, gente, isso vai estar especificado no rótulo, tá? Porque essa é outra condição. Toda vez que você falar que o produto é reduzido, você precisa dizer enquanto, no que e em relação a quê. Então, você não pode escrever só light. Até tem um post sobre isso aqui. É um post que o fundinho dele é amarelo e tá escrito light em preto. Porque eu achei esse produto no mercado, tá escrito só light. E isso tá errado, porque a gente precisa escrever light, ou menos, ou menor teor de, uma das expressões aqui permitidas. E aí a gente precisa dizer enquanto, pode ser em fração, porcentagem ou conteúdo absoluto, em que e em relação a quê. Então tem que ser assim, light, 50% menos gorduras totais que o alimento de referência. Ou então, light, 50% menos gorduras totais que a versão tradicional. Ou você pode pôr até o nome, se você mesmo tem o seu produto. Então, se eu tenho um chocolate ao leite, eu tô fazendo um chocolate ao leite light, e o meu chocolate ao leite chama, sei lá, choque, eu posso falar light, 50% menos gorduras totais que choque tradicional. Então você precisa falar quanto foi a redução, o que você reduziu, se foi valor energético, gorduras totais, sódio, e em relação a quê? Se foi ao alimento de referência ou se foi a média do mercado. Então isso tudo tem que estar no painel principal, essas informações têm que estar juntas, tem que estar na mesma fonte, com o mesmo destaque, não pode esconder, tá? Tem que estar ali visível e todos esses parâmetros estão na RDC 54. E outra coisa que é importante falar, não precisa ter tabela nutricional comparativa, tá, gente? É legal ter, é uma informação a mais para o consumidor, mas não é obrigatório. Então, se vocês veem lá, produto light, 30% menos calorias do que a versão tradicional. E aí você vai procurar uma tabela nutricional comparativa para ver quanto tem a versão tradicional, quanto tem aquele. Não necessariamente precisa ter, tá? É legal que tenha, é comum que tenha, porque virou uma prática de mercado, mas a legislação não exige tabela nutricional comparativa. No entanto, é sempre legal fazer. Nem que seja só do atributo que você está comparando. Esses dias eu estava fazendo uma live lá no Vida de Rotulagem para o pessoal do curso e a gente estava analisando uns rótulos. E um dos rótulos que eu peguei pra gente analisar era de uma barrinha de cereal light. E aí eles não têm tabela nutricional comparativa, mas a redução dessa barrinha de cereal era em gorduras totais. E aí eles tinham tipo uma tabelinha secundária assim, só com gorduras totais, comparando na porção quanto tem, eles fizeram em relação à média de mercado. Então, qual foi a média de mercado que eles encontraram e qual era a quantidade daquela barrinha. Então, eles trouxeram só essa informação adicional. Eu não vejo problema nisso, tá? É uma informação adicional, a informação nutricional tava lá, tava tudo certinho. A média de mercado, você não precisa falar no rótulo
quais foram os produtos que você comparou, de qual concorrente você pegou, nada disso precisa estar no rótulo. Mas a empresa precisa necessariamente ter essa documentação, ter isso arquivado, ter isso registrado. Porque se passar por fiscalização, o fiscal, se ele entender, se for um fiscal que entende de rotulagem, ele vai pedir, ele vai te exigir essa documentação e você vai ter que comprovar que você realmente fez uma média de mercado, quais foram os produtos, tem que ter tudo isso documentado, porque você tem que comprovar que você fez aquela média e que ela é realmente real. Lembrando, gente, que as porções comparadas, tanto para aumentado quanto para reduzido, precisam ser iguais, tá? Então não adianta eu comparar uma porção de 30 com uma porção de 100 e falar que foi reduzido ou aumentada. Como a gente viu no vídeo que também tem aqui no Instagram, que eu tava falando sobre um produto light aí que não compara porções iguais. E que se comparasse porções iguais não era light. Mas são porções iguais, e se o produto precisar de algum preparo, então se for, por exemplo, um mix em pó para preparar bolo, ou um achocolatado em pó, alguma coisa assim que você não vai pegar ele e consumir daquela forma, que você vai ter que preparar, a comparação tem que ser feita do alimento pronto para o consumo, de forma igual, de forma indicada pelo fabricante. Porque também não adianta pegar e comparar uma massa de bolo que na hora de preparar uma exige ovo, leite, açúcar e manteiga e a outra exige água. E aí eu falar que foi reduzido. Não, você tem que comparar coisas iguais. Então o seu preparo, a sua massa para preparo de bolo pode até ter alguma diferença, desde que você pense nela preparada de forma igual. A Myron perguntou para produtos importados como funciona. Tudo que você vai importar precisa estar de acordo com as legislações do país de comercialização. Então não tem problema você falar que um produto importado é light, desde que você faça a comparação dele com produtos aqui do país, tá? E se ele for light lá fora, de onde você está trazendo, e ele não for light aqui, você não pode usar essa alegação. Você vai precisar tampar no rótulo essa alegação. Outra coisa, gente. Eu desenvolvi um produto super inovador e eu quero falar que ele é aumentado em fibras, porque ele tem muita fibra, mas eu não tenho com que comparar, porque eu não tenho esse produto numa versão tradicional e não existe produto no mercado para eu comparar, não tem produto similar. Ele é muito inovador, mas ele é muito aumentado em fibra, e eu quero falar aqui que ele tem mais fibra, porque os termos para aumentado é aumentado em e mais. Então eu quero falar mais fibras, eu quero muito falar que ele é aumentado em fibra. Se não tiver produto de referência e se não tiver 3 produtos similares para você fazer essa comparação, não pode usar, gente. Não pode usar. Aline, tem 2 produtos similares. Não, precisam ter 3. 3 produtos similares para fazer a comparação, ou um produto igual do mesmo fabricante. Se não tiver essa condição, não existe, não pode fazer a informação nutricional complementar de conteúdo comparativo, porque você precisa comparar. Então, o que pode fazer nesse caso? Chama de rico em fibras. Já vai indicar que ele tem bastante, mas você não pode dizer que ele tem mais fibras, porque você precisa dizer mais em relação a quê? Entendeu? Sempre comparando. Quando a gente fala de de aumentado, né? Quando a comparação é para aumentado, isso quer dizer que tem mais, que até agora a gente só falou de reduzido, também tem uma condição atrelada, pelo mesmo motivo. Quando a gente fala que reduzir 25% de valor energético de um produto que tem 20 calorias, é muito fácil. Você não precisa fazer grandes modificações naquele produto.
Agora, quando você fala que é reduzido em 25% de um produto que tem 200 calorias por porção, aí você teve uma redução relevante. No aumentado é a mesma coisa. Não adianta você dizer que você aumentou, que o seu produto tem mais fibra, tem mais proteína, em relação a um produto que quase não tem. Ah, então o meu produto aqui tradicional tem 1 grama de proteína, aí eu aumentei 25%. Aliás, aumentei até mais, aumentei 100%, agora tem 2 gramas de proteína. Tipo, não é relevante. A mesma coisa com fibra. Então, para você fazer essa alegação de aumentado, para você dizer que o seu produto tem mais proteína ou fibra do que os similares, você, além do aumento de 25%, o alimento de referência, ele precisa ser, no mínimo, fonte de proteína ou de fibra. Então, ele tem que cumprir esse critério também de você já estar comparando com um produto que já tem uma quantidade relevante de proteína ou de fibra. Porque no caso de aumentado, só dá para falar de proteína, fibra ou vitaminas e minerais, né? Agora, lembrando aqui nesse caso também, que para cumprir a quantidade, para cumprir essas informações nutricionais complementares de proteínas, além de cumprir aqui as quantidades, esse aumentado em 25% e ser fonte, as proteínas têm que cumprir aquele aminograma, né? Que é uma relação de aminoácidos essenciais que a proteína tem que ter. Isso é para garantir o valor daquela proteína, para não ser uma proteína qualquer, uma proteína pobre. Tem que ser uma proteína rica em aminoácidos. A proteína tem que ter certas quantidades de aminoácidos essenciais. Essa lista de aminoácidos e das quantidades que precisa seguir está aqui na RDC 54. Lá na última página tem esse aminograma que precisa seguir para você fazer as informações nutricionais complementares de proteínas. E fibras não. E vitaminas e minerais também. Essas vitaminas e minerais têm que ter um índice diário recomendado, também em legislação. Então, o que acontece muito? As pessoas querem fazer informação nutricional complementar sobre potássio. Gente, potássio não tem definido. Provavelmente na nova rotulagem nutricional o potássio vai entrar, mas hoje a gente não tem essa definição de quantidade de potássio de recomendação diária. Então não pode fazer informação nutricional complementar sobre potássio. E a gente vê muito por aí. Qualquer coisa que é feita de banana tem uma alegação sobre potássio, rico em potássio, fonte de potássio, sendo que não existe esse valor de referência. Então como que você vai falar que ele é ou não rico em potássio? Como que ele tem mais potássio se não tem esse valor de referência? Precisa prestar atenção nisso. A Gabi perguntou, posso usar rico sempre para indicar uma quantidade maior do que a ingestão diária recomendada? Não! Você tem que entrar na RDC 54 e ver quais os critérios o seu produto tem que cumprir para poder falar que ele é rico. Tem quantidades definidas, gente, tem critérios definidos. Não é assim, a recomendação diária é de 2 gramas, eu tenho 2,2 gramas, posso fazer. Tem que olhar ali, tem critérios. Não é só a quantidade que define esses critérios. Tem outros critérios aqui na RDC 54, tem que consultar. É igual você falar, meu produto é 25% reduzido em valor energético. Posso falar que ele é light? Não necessariamente. Ele é reduzido em valor energético em relação ao quê? A uma média de 3 produtos do mercado? A um alimento de referência do mesmo fabricante? Esse alimento já é baixo em valor energético? Essa média que você fez são de produtos comercializados aqui no Brasil? Esses produtos são baixos em valor energético? Então tem uma série de coisas que você precisa entender, que você precisa comparar, olhar os critérios para poder fazer uma informação nutricional complementar.
Então, gente, elas são ótimas, tanto as de conteúdo absoluto quanto as de conteúdo comparativo são ótimas. Elas realmente valorizam o seu produto, elas diferenciam o seu produto na prateleira, isso chama atenção, isso é permitido, isso tem legislação, mas não adianta nada a gente usar um termo que é permitido de forma errada. Então não adianta nada eu falar lá que o meu produto é rico em proteína ou que ele tem mais proteína se eu não estou fazendo a comparação de forma certa. Se de repente ele até atinge essa quantidade de proteínas que precisa, mas o aminograma dele não está correto. Então eu mesma, num trabalho que eu fiz até bem recentemente, o produto tinha tudo para ser rico em proteína e esse era a questão. Entendeu? Era isso, tipo assim, esse produto foi desenvolvido para chamar atenção, para ele ser rico em proteína, mas a proteína que foi usada não cumpria o aminograma por causa de um aminoácido. Então, no aminograma, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 aminoácidos que a gente precisa seguir. Por causa de um, o produto não cumpria. E se ele não cumpre esse aminograma inteiro, essas quantidades, você não pode fazer a alegação. Então o produto foi todo pensado, todo desenvolvido para ser rico em proteínas, e aí a hora que eu fui fazer essa rotulagem ele não era rico em proteínas por causa do aminograma. E aí teve que repensar toda a formulação, usar outro tipo de proteína, combinar proteínas para fornecer essa quantidade que pede no aminograma. Então olha só. Às vezes, se a gente bater o olho lá na tabela nutricional, você vai ver a quantidade de proteína e vai falar, ah, olha que é rico. Mas a hora que você vai ver o aminograma, a composição dessa proteína não tá certo, então ele não é rico. Então tem várias coisas que a gente precisa prestar atenção. A Gabi mandou, rico em vitamina C, por exemplo, quando possui 400% da recomendação diária. Gabi, eu não sei, eu ia precisar olhar aqui, eu não tenho isso na cabeça. Eu não vou saber te falar, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Que eu já preciso ir também. Ó, pra ser rico, que é alto conteúdo, né, em vitaminas ou minerais, tem que ter no mínimo 30% do IDR por porção ou por 100 gramas ou ml, se for um prato preparado conforme o caso. Então tem que ver a porção e se tiver 400% do IDR na porção, pode usar. Só que assim, gente, outra coisa, principalmente quando é vitamina, tá? Você precisa garantir que até o último dia da data de validade do seu produto, aquela quantidade de proteína vai estar ali, de vitamina vai estar ali, tá? De qualquer coisa, na verdade. Se você fez uma alegação nutricional complementar, se você colocou na sua tabela nutricional, tudo isso você precisa garantir que até o último dia da validade que você deu, aquilo vai estar lá intacto, aquela quantidade vai estar lá. E aí, gente, ainda em informação nutricional complementar, agora geral, quando você faz uma informação nutricional complementar que seja inerente a produtos similares, você sempre precisa dizer como todo tal coisa. Então vamos supor aqui que o produto da Gabi seja rico em vitamina C e seja um suco de laranja. Todo suco de laranja é rico em vitamina C. Então você até pode falar rico em vitamina C. Aí bem embaixo, com a mesma fonte, mesmo destaque, mesmo tudo, você tem que escrever como todo suco de laranja. É o que acontece muito em óleo vegetal. Aí escrevem lá, sem colesterol. Sim, nenhum óleo vegetal tem colesterol. Então você tem que escrever como todo óleo vegetal. Atum rico em proteína e fonte de ômega 3. Como todo atum. Tá? E tudo que você faz alegação nutricional complementar, informação nutricional complementar, você precisa colocar na tabela nutricional. Então, de novo, você está falando aí de vitamina C. Essa quantidade de vitamina C tem que estar na tabela nutricional, obrigatoriamente. É o que acontece com açúcar também. Faz informação nutricional complementar sobre açúcar,
Tem que estar a quantidade de açúcar na tabela nutricional. Faz informação nutricional sobre gordura, todas as gorduras têm que estar na tabela nutricional. Colesterol, monoinsaturada, poliinsaturada, tudo. Ah, Aline, mas eu falei de gordura trans. Tem que abrir todas, tá? Ah, mas eu não tenho a quantidade. Então não faça a alegação nutricional complementar, porque tá fazendo errado. Tá? Gente, é isso que eu queria falar. É rapidinho hoje que eu preciso ir. Prometo que eu vou fazer uma live grandona pra explicar tudo sobre informação nutricional complementar, todos os detalhes, tintim por tintim, tá bom? E lembrando que hoje é o último dia para vocês se inscreverem no Vida de Rotulagem. Não percam essa chance, sem previsões de novas turmas para esse ano, tá? E ainda mais agora que temos um bônus novo, que é o e-book completíssimo sobre rotulagem de alimentos, onde a gente fala muito sobre informação nutricional complementar. Informação nutricional complementar é sempre um tema, gente. Tem 2 aulas sobre isso no Vida de Rotulagem. Tem no e-book um capítulo só sobre isso. E na comunidade lá do Facebook, a gente fala muito sobre informação nutricional complementar. Informação nutricional complementar e alergênicos são assuntos assim que todo dia eu tô falando com alguém sobre eles, tá? E inclusive, meninas, não vi se vocês estão aqui na live, mas eu sei que tem 2 alunas do Vida de Rotulagem que me mandaram perguntas sobre informação nutricional complementar lá na nossa comunidade exclusiva. Eu sei, eu vi, eu vou responder, tá bom? É que esses dias estão uma loucura. Gente, é isso. Um beijo. Sextou. Boa sexta pra vocês, bom fim de semana. A gente se encontra na turma nova do Vida de Rotulagem ou por aqui, caso vocês deixem essa oportunidade passar. Beijão, gente. Boa sexta.